Olá, eu sou Alfonso Massaguer, ginecologista obstetra, e o tema de hoje é abortamento. E quando nós falamos de abortamento, é o abortamento espontâneo, porque o abortamento realmente não é permitido no Brasil, com raras exceções. Então o tema de hoje é abortamento espontâneo. E o que é o abortamento espontâneo? O abortamento espontâneo é a perda de uma gravidez até 20 semanas. Então, numa situação como essa, que é uma situação extremamente comum, é a complicação mais comum no início de uma gravidez, ela é algo extremamente doloroso para aquela mulher, para aquele casal, e a causa mais comum desta complicação é uma alteração no próprio embrião. Então, comumente, nós fazemos uma análise naquele embrião, naquele material de abortamento, e nós constatamos que aquele abortamento, aquele material, tinham alterações cromossômicas. E mesmo em situações onde aquele exame vem como normal, em muitas vezes é uma limitação do exame, porque alterações pequenas no cromossomo, neste embrião, na formação dele, fazem com que ele seja eliminado, com que aquela gravidez não vá adiante. Então é uma complicação extremamente comum e que reduz com o passar da gravidez. Isso é, quanto mais precoce é uma gravidez, maior a chance dela não ir adiante. E por isso que é muito comum você ir no seu obstetra e ele falar: espera 12 semanas para contar para a família, espera 12 semanas para dizer para os amigos. Por quê? Porque até aquele período realmente há um risco e com 12 semanas é um momento onde esse risco cai muito. Então, saber também que muitas mulheres até, elas têm perdas de gestações tão iniciais que elas nem sabem que estavam grávidas. Muitas mulheres têm um pequeno atraso menstrual que na verdade era uma gravidez e ela de repente apresenta um sangramento mais demorado, um pouco mais de cólica, achando que é uma menstruação, mas na verdade é um abortamento inicial. Sintomas do abortamento. É muito comum todos pensarem que um abortamento ele ocorre quando você tem sangramento e dor. Então, esse é o sintoma mais típico de um abortamento. Mas é muito importante saber que uma grande parte das mulheres que perderem uma gravidez, elas não vão ter qualquer sintoma. E às vezes só vão descobrir isso no momento de um ultrassom. Então, esse é um motivo pelo qual também é tão importante seguir regularmente a gravidez para saber se tudo está bem e realmente evitar, às vezes, aquela situação chata de você ter tido uma situação tão difícil como um abortamento e todas as pessoas perguntarem para você: ah, mas e o bebê? E isso é muito massacrante para aquele casal e principalmente para aquela mulher. Se você teve um abortamento, não se culpe. Abortamento é extremamente comum. É muito comum as pessoas correlacionarem o abortamento com algo que elas tenham feito. Isso é, eu fiz sexo, eu namorei um pouco mais, ou eu carreguei peso, ou eu fiz muita ginástica. E a correlação do abortamento com ginástica, com sexo, com qualquer tipo de exercício físico, não há correlação disso. Então, se você teve um abortamento é algo extremamente difícil, até é importante orientar até o marido dessas pacientes saberem que há uma correlação em termos de dor psicológica de um abortamento igual à perda de um ente querido na família. Então, entender que aquela mulher que teve um abortamento, ela realmente pode ter o seu luto, ela merece todo o cuidado e toda a atenção do mundo. E o mais importante, não se culpe. Você não fez nada de errado, você não tem nada que as pessoas no geral façam que cause este abortamento. Tá? A gente fala de uma série de coisas para prevenir o abortamento, mas a influência de tudo isso é o que? É relativamente pequena, porque essa alteração geralmente está relacionada com o embrião, com o feto realmente que tem uma alteração, tá bom? Então, muita atenção, muito carinho e muito cuidado com a mulher que passa por esse momento tão difícil que é o abortamento. Um abraço a todos.